E se eu te dissesse que quase todas as civilizações da história humana, sem nenhum contato entre si, chegaram à mesma conclusão? Existe uma força do mal. Budistas, hindus, egípcios, muçulmanos, judeus, espíritas, todos falam sobre ele, mas cada um chama de um nome diferente. Cada um tem uma história diferente. E algumas dessas histórias vão te surpreender ou te assustar. Hoje eu vou te mostrar como cada grande religião do mundo explica o diabo, quem ele é, o que ele quer e o que cada sistema religioso faz com ele. Fica até o final, porque a última perspectiva muda tudo. O problema da maldade. Toda religião, em algum momento, precisou responder a mesma pergunta. De onde vem o mal? Por que existe sofrimento? Por que o mundo parece ter algo errado? E a resposta para essa pergunta moldou civilizações inteiras. Hoje nós vamos fazer uma viagem por 6 sistemas religiosos e 2 civilizações antigas. E eu vou te mostrar o que cada um deles acredita sobre a entidade que chamamos de diabo. Importante, eu vou explicar cada visão com respeito e profundidade, mas ao final vou te apresentar a perspectiva que eu considero a mais coerente e fundamentada. Você decide o que fazer com essa informação. Já comenta aqui embaixo. Você acredita que o diabo existe? Sim ou não? Vou ler os comentários. Mesopotâmia, o berço dos demônios. Vamos voltar 4.000 anos atrás. Babilônia, Suméria, Acádia, a civilização mais antiga que conhecemos. E adivinhe, eles já tinham demônios. Na religião mesopotâmica não havia um único diabo. Havia uma categoria de seres chamados de Utuku, espíritos que podiam ser bons ou malignos. Entre os malignos, o mais temido era Pazuzu. Sim, o mesmo nome do filme O Exorcista. Um ser com cabeça de leão, asas de águia e garras de pássaro. Ele era o rei dos ventos do mal, trazendo doença e destruição. Mas o mais interessante, na Mesopotâmia, os demônios não eram necessariamente rebeldes contra os deuses. Eles eram, muitas vezes, ferramentas dos próprios deuses para punir os humanos. O mal era uma função cósmica, não uma rebelião moral. Isso é radicalmente diferente do que você vai ver nas próximas religiões. Lilitu, onde surgiu o mito de Lilith, também aparece aqui como um espírito feminino noturno que atacava crianças e homens dormindo. A fronteira entre demônio e divindade era tênue, e isso revela algo fascinante. Quando não há uma teologia clara do bem absoluto, o mal vira apenas uma força da natureza. Egito Antigo, Sete e a Guerra Cósmica. No Egito Antigo, o candidato mais óbvio ao papel de diabo é Sete, deus do caos, das tempestades e do deserto. Sete matou seu próprio irmão Osíris, esquartejou o corpo dele e governou com violência. Parece familiar? Mas aqui tem um detalhe que poucos sabem. Set nem sempre foi o vilão. Nos textos mais antigos, Set era um protetor. Ele ficava na proa do barco solar de Ra, protegendo o deus Sol contra a serpente Apófis, o verdadeiro símbolo do caos absoluto e da não existência. Apófis é talvez o conceito mais próximo de um diabo no Egito, uma serpente gigantesca que vivia nas profundezas do submundo e tentava, toda noite, devorar o sol. Se Apófis vencesse, a criação inteira seria destruída. Os sacerdotes egípcios faziam rituais diários para garantir que o sol nascesse de novo. O que o Egito nos ensina? O mal é uma ameaça à ordem criada, e o combate ao mal é uma responsabilidade cósmica e ritualística. Mas, novamente, sem um criador pessoal e moral, o diabo egípcio é mais força da natureza do que inimigo moral. Você sabia que Sete nem sempre foi vilão? Comenta aqui se isso te surpreendeu. Hinduísmo. Os asuras e o mal como ilusão. No hinduísmo, a coisa fica ainda mais complexa, porque o hinduísmo não é uma religião única. É um universo de tradições, mas existe um conceito central, os asuras. Os asuras são seres poderosos que se opõem aos devas, os deuses da luz. O mais famoso é Ravana, o vilão do Ramayana, um ser de 10 cabeças, poderoso, inteligente e corrompido pelo orgulho. Mas aqui está o twist hinduísta. Ravana era originalmente um devoto fervoroso de Shiva. Ele caiu por causa do ego descontrolado. Tem também Kali, não a deusa, mas o espírito de Kali Yuga, a era da degeneração moral em que, segundo o hinduísmo, vivemos agora. Um ser que personifica o conflito, a hipocrisia e a decadência. Mas no Advaita Vedanta, uma das escolas filosóficas mais influentes, o mal em si é Maya, ilusão. Não existe bem e mal como realidades absolutas. Existe
Existe apenas Brahman, o absoluto, e a ilusão de separação. O diabo, nesse contexto, é quase uma metáfora da ignorância espiritual. Isso é radicalmente diferente da visão cristã, e vou voltar nisso no final. Budismo. Mara, o senhor da ilusão. O budismo é frequentemente apresentado como uma filosofia sem deuses, e em parte isso é verdade. Mas existe Mara. Mara é o ser que tentou Siddhartha Gautama logo antes de ele se tornar o Buda iluminado. Mara enviou suas filhas para seduzir Siddhartha, enviou demônios para assustá-lo, tentou convencê-lo a desistir da busca pela iluminação. Siddhartha tocou a terra com a mão, e Mara foi derrotado. Mas quem é Mara exatamente? No budismo, Mara é o senhor da morte e do desejo. Ele personifica tudo que prende o ser humano ao samsara, o ciclo de sofrimento e renascimento. Ele é o apego, o desejo, o medo da morte, a ilusão do eu. Em algumas tradições budistas, Mara é tratado como um ser literal. Em outras, como uma metáfora das forças psicológicas que nos impedem de despertar. O interessante, quando o Buda encontrava Mara, ele não o combatia com raiva. Ele o reconhecia. Eu te vejo, Mara. E ao reconhecê-lo, o poder de Mara desaparecia. Isso levanta uma questão filosófica profunda. O mal é uma entidade ou é uma projeção da nossa mente? O budismo fica nessa fronteira. Você prefere ver o diabo como uma entidade real ou como uma força psicológica? Comenta. Judaísmo. Há Satã, o acusador. Agora chegamos nas religiões abraâmicas, e aqui a coisa muda de patamar, porque agora existe um Deus pessoal, criador, moral, absoluto, e isso transforma completamente o papel do mal. No judaísmo bíblico e rabínico, Ha-Satã, que significa literalmente o adversário ou o acusador, aparece no livro de Jó como um ser que está no conselho celestial de Deus. Ele não é um rival de Deus. Ele é quase como um promotor de justiça cósmico. Sua função é testar, acusar, desafiar. No livro de Jó, Satã pede permissão a Deus para testar Jó. Ele não age por conta própria. Ele está, de certa forma, dentro da soberania divina. Essa é a visão mais antiga. Mas o judaísmo tardio, especialmente os textos apocalípticos como o livro de Enoque, escritos entre 300 a.C. e 100 a.C., desenvolve uma visão mais elaborada. Anjos que caíram, Azazel, Semiasa, seres que se rebelaram e corromperam a humanidade. No judaísmo rabínico moderno, Satã muitas vezes é entendido como o Yetzer Hara, a inclinação ao mal que existe dentro de cada ser humano. Não necessariamente uma entidade externa, mas uma força interna que precisa ser dominada pela obediência à Torá. A diversidade dentro do próprio judaísmo já mostra como o conceito evoluiu e como a revelação progressiva é um elemento central nessa tradição. Islamismo. Iblis, o que se recusou a se curvar. No islamismo, a história do diabo é uma das mais dramáticas de qualquer tradição religiosa. E ela começa com uma recusa. Iblis, também chamado de Shaitan, era um djinn ou, em algumas tradições, um anjo de altíssima posição. Quando Alá criou Adão e ordenou que todos os anjos se prostrassem diante da nova criação, Iblis se recusou. Seu argumento: eu sou feito de fogo, ele é feito de barro, eu sou superior. Essa é a queda de Iblis no Islã. Não luxúria, não ambição pelo trono divino, mas orgulho e arrogância. O pecado do quibre, a soberba. Alá não o destruiu. Em vez disso, Iblis pediu prazo até o dia do juízo para tentar os seres humanos. E Alá concedeu. Por quê? Porque Alá sabia que apenas os verdadeiros fiéis resistiriam. E isso glorificaria sua majestade. No Alcorão, Iblis aparece dezenas de vezes. Ele é real, pessoal, inteligente e determinado. Ele sussurra, waswasá, nos corações humanos. Mas ele não tem poder de forçar ninguém. Ele apenas sugere. Uma das frases mais famosas do Alcorão sobre Iblis. Ele não tem autoridade sobre aqueles que creem e confiam em seu Senhor. Surata 16:99. No Islã, o diabo é real e ativo, mas limitado pela soberania absoluta de Alá. Espiritismo. Espíritos inferiores e a evolução moral. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX, tem uma visão radicalmente diferente de todas as anteriores e que causou muito debate teológico. No Espiritismo, não existe um diabo como entidade única e pessoal. O que existe são espíritos imperfeitos, espíritos atrasados ou espíritos obcecadores, seres que, por ainda não terem evoluído
moralmente causam influências negativas sobre os vivos. Lúcifer no espiritismo não é um ser caído para sempre, é um espírito em processo de evolução. Ele pode eventualmente alcançar a perfeição moral. O mal não é absoluto, é relativo e transitório. Cada espírito, por mais atrasado que seja, está em caminho de progresso. O conceito de obsessão espírita, quando um espírito inferior se liga a um ser humano e influencia seus pensamentos e comportamentos, é a forma prática de possessão demoníaca no vocabulário espírita. A resposta espírita ao mal: caridade, oração, desobsessão e evolução contínua. Não há condenação eterna, e é exatamente nesse ponto que a visão espírita colide frontalmente com a teologia cristã reformada. Você já ouviu falar em obsessão espírita? Comenta o que você pensa sobre isso. Cristianismo, o diabo que a Bíblia revela. E chegamos à perspectiva que eu considero a mais completa, coerente e fundamentada na revelação divina. O cristianismo, especificamente na tradição reformada. Na teologia cristã bíblica, Satanás é uma criatura, não coeterno com Deus, não igual a ele em poder. Ele é um anjo criado por Deus com perfeição e livre arbítrio, e ele escolheu a rebelião. Isaías 14 e Ezequiel 28 pintam o quadro da queda. Um ser de beleza e sabedoria extraordinárias que, movido pelo orgulho, quis se igualar ao Altíssimo. Subirei acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de eu farei, e nenhuma delas se cumprindo. No Novo Testamento, Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo, João 12:31. O pai da mentira, João 8:44. E homicida desde o princípio, Pedro avisa. O diabo, como leão que ruge, anda em derredor, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Na teologia reformada, Satanás opera dentro da soberania absoluta de Deus, assim como em Jó. Ele não age fora do controle divino, mas ele é real, pessoal, inteligente e profundamente hostil à humanidade. Não porque odeia os humanos em si, mas porque odeia a Deus, e os humanos são feitos à imagem de Deus. O destino de Satanás é revelado no Apocalipse 20, o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Ele não governa o inferno, ele é condenado a ele. Essa distinção é crucial e frequentemente mal entendida na cultura popular. E o mais importante, a teologia reformada não ensina que o cristão está à mercê de Satanás. Efésios 6 fala em toda a armadura de Deus. Romanos 16:20 promete: o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. A vitória já foi conquistada na cruz. Satanás é um inimigo derrotado que ainda luta, mas sabe que perdeu. Fizemos uma viagem impressionante hoje. Mesopotâmia, Egito, hinduísmo, budismo, judaísmo, islamismo, espiritismo e cristianismo. Sistemas completamente diferentes, em continentes diferentes, em épocas diferentes. E o que eles têm em comum? Quase todos reconhecem que existe algo errado no mundo, que existe uma força, uma entidade, ou ao menos uma tendência que puxa o ser humano para o mal, que o bem precisa ser protegido, cultivado, buscado. As diferenças são profundas. Para alguns, o diabo é metáfora. Para outros, é força da natureza. Para outros, é espírito imperfeito em evolução. Mas para a tradição bíblica cristã reformada, ele é uma pessoa, inteligente, real, poderosa e condenada. E saber quem é o seu inimigo é o primeiro passo para não ser enganado por ele. Agora me responde nos comentários. Qual dessas visões mais te surpreendeu? E qual você acredita ser a mais próxima da verdade? Eu vou responder os comentários mais interessantes pessoalmente. Se esse vídeo agregou valor para você, compartilha com alguém que precisa ver isso. E se inscreve no canal. A gente tem muito mais pela frente.